Noite, amém? Pai amado, Pai querido, Senhor, quero colocar na Tua presença, Senhor, o culto dessa noite, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Venha abençoar cada um aqui que veio buscar pela sua família, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu quero colocar na Tua presença também aqui os ministros do louvor, meu Pai, que o Senhor esteja abençoando ele aqui no altar, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Venha abençoar também, Senhor, o ministrante da Tua palavra, Pai, que através da vida dele, meu Pai, venha ser usado pelo Espírito Santo, Senhor. Venha alcançar as vidas aqui, Senhor, que vieram te buscar, meu Pai. Vidas que venham ser salvas, curadas, libertas pelo Teu nome, Pai, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Meu Deus, quero colocar também, Senhor, as criancinhas ali na escolinha, que o Senhor esteja abençoando a vidinha delas ali, Senhor, guardando, protegendo, dando saúde para elas, meu Pai, que elas venham aprender mais de Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa também, Senhor, ali as tias da escolinha, Senhor, venha dar sabedoria para elas ensinar as criancinhas ali, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, também eu quero colocar na Tua presença, meu Pai, nossos irmãos que estão se dirigindo para cá. Pai, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, livrar, Senhor, de todo e qualquer acidente. Abre os caminhos, Pai, para eles chegarem aqui em paz e segurança, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa também, Senhor, ali os meninos que vão ficar no estacionamento. Guarda, proteja a vidinha deles ali, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, nós queremos que hoje vai acontecer aqui um sobrenatural, meu Pai, em nome de Jesus. E tudo aquilo que não for do Teu agrado, meu Pai, que o Senhor venha repreender em nome de Jesus, amém? Vamos dar um aplauso para Jesus? Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Quem está com frio aí diz amém. Glória a Deus. A gente vai esquentar aqui então. Decidiu me amar, então eu posso
poder, pois novo sou. Dele vou viver, posso amar. Toda morte o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos Oh, glória. Aleluia. É ao vivo, amém? O Senhor está neste lugar, amém? Nós precisamos nos alegrar mais, esquentar, né? O Senhor está aqui na casa. Esses improvisos acontecem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor que você está aqui neste lugar. Amém? Você escolheu o melhor lugar para se estar. Na presença do Senhor. Buscando pelos seus, aleluias. E hoje, minha querida e meu querido, pega a bênção na sua mão aí que você vai dar um brado de vitória no final deste culto, amém? Aleluia. Reiniciou a mesa? Já? Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela sua redenção, Pai, pelo seu amor aqui, né, cara? Muito obrigado, Pai, por esse dia, Senhor, que o Senhor nos deu aqui nesse momento, essa oportunidade de te servir, de te adorar, Pai. Mesmo sendo tão falhos, mesmo nós não merecendo, ainda assim o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio, Pai. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Não sei o que Ele viu em mim, não sei por qual razão me escolheu. Pra me salvar Ele escolheu a cruz. Pra me dar vida foi Ele morreu. Eu não tinha nada para oferecer, eu sei que nada fiz pra merecer, e os meus defeitos Ele não olhou, simplesmente Ele me amou. Isso é amor, isso é amor, e tem um nome. Isso é
amor tem um nome, e o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Tu és o verdadeiro amor, tu és o verdadeiro amor. Declare: o amor tem um nome, o amor tem um nome, e o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O amor tem um nome, o amor tem um nome, e o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O amor tem um nome, o amor tem um nome, e o nome dele é Jesus. E o nome dele é Jesus. O amor tem um nome, o amor tem um nome, e o nome dele é Jesus. E o nome dele é Jesus. Deixou o céu pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. O amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. O amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Não somos pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu.
deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Levanta suas mãos e diga: Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Oh, no altar de adoração, seja sempre exaltado. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Oh, aleluia, 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 santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Só Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia.
é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Declarei: Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Só as vozes. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Tu és digno de louvor. Tu és santo. Diga a ele. É o Senhor Deus poderoso, tu és digno de louvor, digno de louvor. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe, pode se sentar. Paz do Senhor, igreja. Tá frio aí? Meus dedinhos estão congelando. Glória a Deus pela sua vida, por este momento, né, por nós estarmos aqui nesse dia e passar por esse momento que eu considero também algo muito importante. É um momento onde nós vamos adorar ao Senhor. E eu sempre falo isso aqui e sempre vou repetir. Nós vamos continuar adorando ao Senhor. Amém? Nós vamos continuar honrando ao Senhor. E aqui neste momento eu quero ler um versículo com você, alguns versículos. Quero que você abra lá em Provérbios. É um versículo bem conhecido e que eu gosto muito. Provérbios 11, 24, a minha versão é NVI, e fala assim: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Amados, esse momento aqui é um momento que nós precisamos ter entendimento do Senhor, do que Ele representa para nós. E aqui eu não quero dizer que nós temos que comprar a Deus, não. Mas existem princípios bíblicos e nós precisamos seguir esses princípios. Aqui, Salomão fala o quê? Que há quem dê generosamente, aquele que é generoso, ele vê o quê? Aumentar as suas riquezas. E aquele que retém o que deveria dar, o que acontece? Ele cai na pobreza. E esse momento aqui é onde nós vamos mostrar para a nossa carne, para o nosso eu, quem governa as nossas vidas, se é Deus ou é Mamon.
Muitas pessoas falam, né, e discutem aí sobre dízimo, sobre oferta. E, amados, eu quero ler outro versículo com você que está lá em Gênesis 14. Gênesis 14. A partir do versículo 17. Para contextualizar vocês aqui, Abraão, quem conhece, que já ouviu falar de Abraão? Nosso pai na fé, amém? Ele e o sobrinho deles tinham se separado. Ló tinha ido morar em um lugar, Sodoma e Gomorra, Abraão estava em outro. E tinha tido uma guerra ali, e Ló e a família dele tinha sido levada ali, cativo por aqueles reis inimigos. E Abraão, quando ficou sabendo daquilo, ele foi lá buscar, ele foi lá, levou 318 guerreiros e foi lá lutar e trouxe o sobrinho dele de volta, a família dele de volta para a terra onde eles habitavam. E no retorno, né, desse resgate que Abraão está fazendo, que é o versículo 17 que nós vamos ler, fala que: voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Amados, aqui Abraão toma uma atitude. E por que eu quis ler esse texto? Abraão existe antes da lei. A lei veio depois de Moisés. E aqui Deus estava iniciando ali uma caminhada com o povo, através da vida de Abraão. Então, amados, antes da lei existir, já existiam princípios. E esses princípios nós devemos cumprir. E entregar o nosso dízimo aqui, entregar a nossa oferta aqui, são princípios de honra ao Senhor. Aqui, depois eu não vou ler agora, mas você pode anotar aí Hebreus 7, vai citar quem era Melquisedeque, quem ele representava, a figura representativa de Melquisedeque. Em Hebreus 7 você pode ler isso. Mas Abraão entrega o dízimo de tudo e reconhece que quem deu a vitória para ele foi Deus. Quando nós entregamos nosso dízimo e a nossa oferta, nós estamos dizendo ao Senhor: Senhor, eu reconheço que o Senhor é o meu Deus e eu confio em Ti. Não importa o que eu esteja passando, não importa se eu estou num momento de dificuldade, mas eu confio em Ti. E este momento aqui é um momento de honrar ao Senhor. É um momento onde nós podemos expressar a nossa gratidão. E eu não estou falando de quantidade aqui, eu estou falando do nosso coração. Deus olha o nosso coração, amados. Quando a viúva entregou aquelas moedinhas lá, Jesus estava olhando ali. Não era o valor, mas era o coração daquela viúva. E esse momento aqui, nós dizemos ao Senhor: Senhor, eu confio em Ti. Quando eu trago aqui o meu dízimo, quando eu trago aqui a minha oferta, quando eu tenho esse princípio de honrar ao Senhor, eu estou dizendo para Ele, com as minhas atitudes, com o meu coração, que toda a minha vida é entregue a Ele. Amém? Então esse momento é um momento de privilégio, onde nós podemos participar da obra do Senhor com atitudes práticas. Olha que coisa maravilhosa. Não só, orando, intercedendo, não só servindo nos ministérios, mas com atitudes práticas. Trazendo aqui o dízimo, a oferta, para sustento deste lugar, para sustento dos líderes aqui, para sustento dos santos, que a Bíblia fala sobre isso em Atos dos Apóstolos. Isso é algo maravilhoso. E nós podemos ser usados para isso. E isso é um privilégio. Então, todas as vezes que você vir esse momento aqui, tenha alegria no seu coração em participar, de trazer o seu melhor para Deus, de honrar ao Senhor. E não é a quantidade, como eu falei, mas é o nosso coração voltado ao Senhor, em honrar ao Senhor, em obedecer Ele, em mostrar, em demonstrar para Ele aquilo que nós temos gratidão por servir a Ele. Amém? E isso é maravilhoso. Se você precisar de um envelope de dízimo e de oferta, levante a sua mão.
o obreiro vai levar até você. Se você quiser também fazer o Pix, tem aqui o QR Code, né? Tem a chave Pix da igreja, que é o CNPJ. E que nós possamos, com esse entendimento, sempre ter alegria em participar desse momento, porque é um privilégio servir ao Senhor. É um privilégio poder participar deste momento, amém? Vamos nos colocar de pé e trazer com alegria, glória a Deus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é o que, igreja? É porque está trabalhando. Ele cuida de você, amém? Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Então confia nele. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa porquê, não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com
Aleluia, glória a Deus. Estenda sua mão para cá. Senhor, obrigada, Deus, por este momento, ó Pai. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de te conhecer, ó Deus, e de poder, ó Pai, neste momento aqui, trazer os nossos dízimos, nossas ofertas, ó Pai. Que o Senhor continue abençoando a vida dos teus filhos, do teu povo, ó Pai. Que o Senhor continue suprindo as necessidades da sua casa, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que não falte ali, Senhor, o alimento, meu Deus. No nome de Jesus, ó Pai, se alguém aqui necessitado, Senhor, de uma porta de emprego aberta, Pai, que o Senhor ainda essa semana, meu Pai, venha responder essa oração, meu Deus. No nome de Jesus, ó Pai, nós também, Pai, te pedimos e te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem sustentado este lugar, ó Pai. Se for necessário, multiplica, meu Deus. E nós somos gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Deus. Muito obrigada por este momento, pelo privilégio de poder participar, ó Pai, e ser participante da sua obra, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Cadê as crianças? Hoje tem pouquinha, né? Vamos orar pelas nossas crianças lindas. Vem aqui. Vem aqui, ó. Fica aqui desse ladinho aqui, ó. Eles gostam dali, né? Amém. Glória a Deus. Estenda sua mão para cá, igreja. Vamos abençoar as nossas crianças. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por essas vidinhas aqui, Senhor. Consagramos a Ti, meu Pai. Pedimos que o Senhor continue guardando essas vidas, ó Pai. Cada criança, Senhor, guarde seus corações, ó Pai. Em nome de Jesus, livra eles, ó Deus, das armadilhas de Satanás, Senhor, dos intentos do maligno, meu Pai. Livra eles do erro, do engano, meu Pai. E dê um coração sedento por Ti, meu Deus. Que eles amem Te conhecer, ó Pai. Que eles amem a Tua palavra, ó Pai. Que eles amem cada dia mais estar com o Senhor, meu Pai. No nome de Jesus, abençoe a saúde deles também, Senhor. No nome de Jesus. E o momento que eles terão ali embaixo, meu Pai, que seja um momento de aprendizado da Tua palavra, Senhor. Onde a Tua palavra venha ficar guardada no coração deles, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoe as tias também que estão aqui, Senhor, e que vão ali dar aula, meu Pai. Usa a vida delas, ó Pai, de forma sobrenatural. No nome de Jesus, amém. Sem correr, tá, crianças? Glória a Deus. Pode se assentar. Tem algum aviso? Pode chamar o pregador do congresso. Amém. Tem aí, Gabi, do congresso? Coloca aí para mim, por favor. Amados, ó, dias 10 e 11 de julho, nós vamos ter o nosso congresso anual da videira, amém? Todos os anos, em julho, nós estamos aqui, juntamos todas as nossas igrejas. Vai ser sexta e sábado. No sábado, nós vamos ter 2 sessões, ó, sexta-feira, às 20 horas. Sábado, 2 sessões nós teremos, às 16h30 e às 19 horas, com esse tema, né, que é o tema do ano, que é um tema maravilhoso. O tempo todo a gente precisa estar cheios do Espírito. E os nossos pastores aqui, que é a nossa cobertura, né, o Humberto e a Robin estarão aqui conosco. Então, esteja aqui, incentive o pessoal da sua célula, incentive as pessoas a estarem aqui neste lugar para receber do Senhor. Vai ser algo maravilhoso, um momento onde nós vamos poder compartilhar, estar em união, receber a palavra de Deus. Nós vamos ter aqui os ministérios funcionando, ministério infantil, então as crianças vão descer, a gente vai se organizar aqui para isso, e vai ser algo maravilhoso, amém? Então, quero te convidar, quero te animar a estar neste lugar com alegria, amém? É um momento onde nós vamos aprender mais do Senhor. Todas as vezes que tem congresso, amado, eu amo congresso, porque congresso a gente aprende, sabe? A gente ouve, às vezes vem pessoas de fora, às vezes não vem, às vezes são os nossos, mas é maravilhoso, porque a gente aprende, recebe do Senhor, a gente ouve palavras e a gente é cheio, amém? Então, quero te animar, anime o pessoal da sua célula, a sua família, venha para cá,
venha para este lugar, vamos ouvir do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então é isso, eu quero... Quem aqui quer ouvir a palavra do Senhor? Para aquecer os nossos corações, porque o corpo está difícil, né? Gente, eu estou com 3 calças, 4 blusas e minha mão está congelando. Glória a Deus. Vamos receber aqui o pastor Roberto. Como que nós vamos receber ele? Dê uma salva de palmas aí. Glória a Deus. Amém. Para Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor. Amém? Essas palmas para mim foi joia. Agora eu quero que você dê um aplauso para Jesus, que Ele merece o melhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que glória, né? Para mim é um privilégio estar aqui no último dia dessa campanha. Né? Quem aí fez os 7 semanas aí, diga glória a Deus. A recompensa vai vir em nome de Jesus, pode ter certeza. Né? Em nome de Jesus, tenho certeza que Deus já te deu a vitória em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então, feche seus olhos, vamos orar. Para nós passar por esse momento da palavra em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, te louvamos. Ó Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na tua presença, meu Pai. Ó Deus, de participar desse último dia, dessa campanha. Deus, muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa continuar falando conosco, como o Senhor falou todos os dias aqui, ó Pai. Nessa campanha, o Senhor usou pessoas, ó Deus, para falar neste lugar. Que o Senhor continua falando aqui através da tua palavra. Fala em nossos corações, ó Pai. Gera fé nessa noite. Ó Deus, que nós venhamos crer, meu Pai, que a nossa família já pertence ao Senhor, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, colocamos esse momento da palavra na Tua presença, nos dá graça, nos dá entendimento. Espírito Santo, traga a revelação no nosso coração nessa noite, ó Pai. No nome de Jesus, você que crê, diga amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Você que trouxe uma Bíblia, abre no livro de Gênesis, capítulo 6. Eu vou aqui, não ler a história. Quem conhece aqui a história de Noé? Quem conhece a história de Noé aqui, balance a mão assim, ó. Noé, para mim, é um homem exemplar. Né? E eu falei, se eu tivesse a oportunidade de ministrar aqui, eu ia falar sobre ele. E Deus me deu essa oportunidade. Falar sobre Noé. Um homem que pregou o evangelho para aquela geração. Ele não ganhou ninguém para Jesus ali. A Bíblia fala que toda aquela geração foi destruída. Mas as pessoas mais importantes da vida dele, ele conseguiu levar, conseguiu salvar, que era a sua família. Amém? E nós, às vezes, nós pregamos o evangelho, entramos nas casas, temos campanha, nós ganhamos tanta vida para Jesus já na nossa caminhada. Não é verdade? Quantas pessoas nós já ganhamos para Jesus? Muitas, muitas pessoas. E às vezes a nossa própria família tem caminhado para o inferno. A nossa família tem descido um degrau para o inferno. E às vezes nós já falamos assim, ó, eu já preguei o evangelho, eu já falei do amor de Deus para ela, eu não vou mais orar, não tem jeito. Quando nós falamos isso aí, porque nós não cremos naquele Deus poderoso, amém, amados? Que para Deus tudo é possível, a Bíblia diz. Não vamos desistir da nossa família. Vamos ser como esse homem, ele pregou o evangelho. Ele levou 120 anos para construir aquela arca. Deus fala para ele, eu vou destruir a terra em água. Vai chover 40 dias e 40 noites, vou mandar o dilúvio, porque a terra está corrompida. O pecado se multiplicou, a violência se veio sobre a terra. E Deus, nós vamos ver aqui na palavra que Deus se arrepende de ter feito o homem. Então ele fala, eu vou destruir o homem. Mas Noé, ele falava para as pessoas, olha, Deus vai mandar chuva. Porque era um homem bom, queria falar, olha, vai chover sobre a terra e a terra vai ser destruída. E as pessoas zombaram dele. E onde ele foi construir a arca, irmãos? Era num lugar ermo, um lugar que não tinha rio. Um lugar que não tinha mar. Um lugar seco. As pessoas riam dele. Às vezes Deus fala para nós, Deus tem uma promessa, olha, eu vou salvar a sua família.
tem a promessa na palavra de Deus. Mas nós olhamos para a situação e nós não vemos que aquela família ou aquela pessoa possa ser alcançada por Deus. E nós desistimos, mas ele não, ele creu. As pessoas zombaram dele. Sabe quanto tempo ele demorou, irmão, para construir essa arca? Foi 1 mês que ele demorou. 1 ano. Também não. Levou 120 anos, irmãos. Aquele homem construindo a arca debaixo de uma palavra de Deus. E às vezes nós temos orado pela nossa família 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E às vezes nós já desistimos. Já não falamos mais do amor de Deus. Eu fico imaginando assim, irmãos, naquele dia que nós estivermos lá na glória, eu creio que vai ter um banquete, vai ter uma grande ceia para nós naquele lugar. No dia da vitória, amém? E nós sentar naquela grande mesa, estar sentado naquela mesa ali, os anjos vêm nos servir. E nós olhar para o lado e nós... Obrigado, pastor. E nós não ver ali o nosso ente querido. Talvez o nosso pai, ou talvez a nossa mãe, ou talvez o nosso irmão, ou talvez o nosso filho. Vai ser doído demais. Mas nós ainda, há tempo para nós ainda, querido. Há tempo para nós clamarmos pela nossa família. Há tempo de nós mudarmos, sabe, a nossa visão, o nosso entendimento. Há tempo de nós usar a nossa fé ainda. Essa campanha ela veio para nos despertar, irmãos. Para que nós venhamos lutar pela nossa família. Porque, irmãos, passar a eternidade sem Deus não é fácil, não. Você já conseguiu imaginar isso já? Às vezes tem alguns videozinhos que as pessoas lançam aí nas redes sociais. E às vezes eu fico olhando. E você vê ali aquelas pessoas naquele lugar ali, que é uma ilustração, que ninguém sabe como é que é ainda, né? Ninguém veio de lá para falar para nós. Mas eu imagino ali o sofrimento, aquela dor, as pessoas não podem sair dali mais. Assim será para eles. Mas nós temos a chance, nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho, como esse homem aqui fez. Então aqui no capítulo 6, né, de Gênesis, eu vou ler aqui a partir do versículo 3, que disse assim, então disse o Senhor, não contentará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E havia naquele dia gigantes na terra, outros gigantes na terra, e outros nasceram também, quanto aos filhos de Deus, e se casaram com as filhas dos homens, e deles nasceram os filhos, e esses eram valentes, e houve na antiguidade os homens de fama, e viu o Senhor que a maldade do homem, se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos, e todo o coração era só má continuamente. Versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Ele fala aqui de certos homens, né? Eles eram maus de coração e de pensamentos ruins. Mente contaminada. Nós vivemos num mundo hoje, irmãos, eu creio que está pior do que esses dias aqui. Um mundo violento. Hoje eu estava vendo no jornal, hoje o cara com uma faca, ele conseguiu matar 4 pessoas. Matou primeiro a sua ex, aí vai com uma faca numa moto e furou o pescoço. Pessoa sem saber por que não está sendo morto. Por causa da violência, por causa da maldade do homem. Satanás ele tem reinado nesse mundo. A violência, o mal tem se multiplicado a cada dia mais. Irmãos, eu quero dizer algo para você, zele pela sua fé. Zele porque você está sentado aqui nessa noite. Zele porque um dia você fez uma escolha maravilhosa de servir ao Senhor. Não abra mão por nada. Não deixa de servir ao Senhor. Você vai lutar pela sua família, mas o mais importante também é nós estarmos lá na glória no céu.
Não abra mão, porque você vai olhar para o lado, você vai ver, sabe, o mundo se corrompendo, as coisas acontecendo. E às vezes nós ficamos até indignados com isso. Mas nós não podemos, o que, irmão, se contaminar com esse mundo. Porque esse mundo vai ser destruído. Aqui, Noé, ele faz uma arca. E com essa arca ele consegue salvar a sua vida, salvar os animais que o Senhor fala para ele. Você pode ler a história, que é muito grande, não dá para me ler aqui. O Senhor fala assim, vai separar um casal de bicho, de animal. A onça, o leão, o gato e a gata, o papagaio e a papagaia, né? E vai indo, foi indo falando. A zebra e o zebro. A mulher bate em casa depois. A cobra e o cobro, e vai indo. Foi separando. Irmãos, e os animais obedeciam a ele, porque ele estava debaixo de uma palavra. Da palavra de Deus, ele não estava só nesse negócio. Ele não estava sozinho para essa missão. Eu quero dizer para você e para mim, querido, nós temos o papel de salvar a nossa família, mas nós não estamos sozinhos nessa missão, amém? O Senhor é conosco, o Senhor vai nos ajudar. O Espírito Santo foi derramado sobre a terra. Ele está ao nosso lado, Ele vai te ajudar, Ele vai te aconselhar, Ele vai dar direção para mim, para você, para nós podermos alcançar nossa família. Agora, no nosso coração, precisa ter fé no nosso coração. Eu te faço uma pergunta, como é que você tem se portado, é isso mesmo, dentro da sua casa, com a sua família, com os seus? Porque nós somos esse espelho. Nós somos luz no mundo, a Bíblia diz, nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. A luz veio para quê, irmãos? Para quê? Acabar com a escuridão. Para mostrar o caminho. No Salmo fala, lâmpada para meus pés e a tua palavra, Senhor. Então, nós temos o papel de mostrar o caminho para a nossa família. De ensinar o caminho para eles, de dar exemplo para eles. Eles olhar para nós e ver algo maravilhoso na nossa vida. Pregar o Evangelho também com a nossa atitude. Você vê que Noé pregou com a sua atitude. Ele não redou o pé, ele continuou fazendo a arca, mesmo as pessoas falando, olha, esse velho está doido. Esse velho está gagá. Como é que pode o cara construir uma arca num lugar que não tem nenhum rio? Irmão, uma coisa também que nunca tinha acontecido antes do dilúvio. Não tinha chovido ainda. Não tinha chuva que nem nós vemos aqui hoje, a chuva, não tinha chuva assim. A terra era regada com orvalho. O orvalho que regava as plantas. Então, os caras falaram, mas esse cara está doido, esse velho. O que é isso? E continuou na violência. Mas quando Deus olha para ele, irmãos, Deus vê algo diferente. No versículo 8, olha só o que fala aqui, ó. E Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. O Senhor olhou para ele e viu algo. Viu a graça, viu o amor de Deus, um homem íntegro, um homem que não se misturou com a violência, um homem que fez a diferença, ainda no mundo violento daquela época. E Deus olhou para ele e falou, poxa, está aí. Eu pensei em destruir tudo, a humanidade, acabar com tudo, mas tem um homem aqui. Um homem íntegro, um homem que tem amado mais a mim do que o pecado. E Deus então dá essa palavra para ele construir a arca. E aonde que ele obedece à palavra de Deus. E ele vai então construir a arca. Se você pode ler toda a história depois. Amém, queridos? Deus ele já deu uma palavra para mim e para você, querido. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua. É a palavra de Deus. Às vezes nós não cremos. Às vezes nós já estamos desanimados, às vezes nós já fomos roubados o nosso sonho. Às vezes já não temos mais força, talvez, para orar, ou talvez já estamos desanimados também. Já estamos já ramelando também, já estamos quase desviando também. Já estamos quase não crendo mais que Jesus voltará para buscar a sua igreja.
Ô irmãos, eu vou dizer algo forte para você aqui. No mundo que nós vivemos hoje, tem muitos homens, quando eu falo em geral, que eles estão gostando de viver nesse mundo. Tá bom demais. As pessoas estão gostando de viver no mundo aqui. Muitos homens hoje estão frios. Às vezes nós culpamos a Deus. Às vezes nós viemos num culto e nós falamos, poxa, é a igreja, é fulano, é o ministro do louvor, é a palavra do pastor, é isso, é aquilo. E às vezes somos nós mesmos que estamos esfriando com Deus. Já não temos mais aquele coração, sabe? De falar assim, eu vou lá para a igreja e eu vou dar o melhor para Deus que eu tenho de mim. O que Deus quer de nós, irmãos? O nosso louvor, a nossa adoração. Ele quer o nosso coração. Assim como ele olha para a vida de Noé, ele viu um homem. Ele olhou para o coração dele. E viu ali um homem sincero, um homem que amava a Deus. Um homem que honrava a Deus. E Deus olhou e teve misericórdia da vida dele, porque ele falou, eu vou destruir todo o ser vivente. Vou destruir tudo. Mas por causa desse homem, Deus ele deu continuidade à humanidade de novo. Salvou Noé e sua família. Salvou os animais. Né? Hoje você pode, né, quando você vai comer aquela picanha na sua casa, né, que o Lula mandou para você. Aquela picanha, né, que você vai comer na sua casa. Noé salvou lá a vaca e o boi. E se multiplicou. Né, o leite que você bebe, né? Então, Deus é maravilhoso demais. Deus é bom demais. No versículo 11 fala assim que a terra, tá vendo, ó? Porém estava o quê? Corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. A terra estava violenta. Deus olhou e viu violência na terra. Irmãos, é tempo de nós buscarmos a continuar-se firmes na presença do Pai. A arca possuía, sabe o que, irmãos? Apenas o quê? Uma porta. A arca, sabe o que a arca representa para nós no dia de hoje, irmãos? Quem sabe? Cristo. Ela representa Cristo, Jesus. Representa o nosso Cristo, o nosso Deus. Jesus falou assim, eu sou a porta. E aquele que entrar por mim achará o quê? Vida, pastagem. E o nosso Deus, irmãos, o próprio Deus, o Criador, lá do céu, olhou para mim e para você. E Ele enviou o quê? A própria arca, para te salvar. Enviou o seu próprio filho, a arca. Essa arca, quando Noé constrói, representava Cristo. Porque trouxe salvação para a humanidade da época. Jesus é a salvação dessa humanidade. A nossa família não sabe disso. Eles estão enganados. Eles acham que isso é bom. Ô irmãos, eu ministrei lá em Ribeirão e eu falei algo interessante lá. Eu queria repetir aqui. Talvez você veja uma pessoa boa. A pessoa é melhor do que você que é crente. A pessoa não deve para ninguém. A pessoa é honesta, ela casou, ela vive bem, trata bem os seus filhos. Tem um bom emprego, estudou os seus filhos tudo na faculdade. O cara é bem financeiramente. Você olha para o cara assim, o cara mora num castelo. Você olha na porta do cara assim, o cara tem lá uma Ferrari lá, tem uma Porsche guardada lá. E o cara é bom. O cara é bondoso, mas a única coisa que ele não tem é Jesus na vida dele, não adianta nada. Às vezes no meio da nossa família tem pessoas boas. Tem homens bons, homens de exemplo no meio da nossa família. E às vezes nós falamos, não, está tudo bem, deixa assim mesmo, ele é bom, Irmão, se ele morrer sem Cristo, ele vai perder a salvação. E às vezes nós não queremos constranger a pessoa para falar do amor de Deus para ela.
Nós não queremos constranger, irmãos. Chegou um tempo de nós constranger a nossa família. É tempo de nós chegar para eles e falar: olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Infelizmente é isso que vai acontecer, irmãos. Se a nossa família descer à sepultura hoje, sem conhecer Jesus, sem entregar a vida para Jesus, a palavra de Deus diz assim que eles vão ser separados. Porque a Bíblia fala assim, ó, Jesus fala o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o quê? Mas aí continua o versículo. Ele diz assim, e ninguém vai ao Pai, se não for através de mim. Ninguém vai ao Pai. Nós temos que aceitar Jesus, reconhecer o preço que Ele pagou naquela cruz. A nossa família tem que reconhecer. Ô irmão, quantas pessoas eu já pude pregar o Evangelho no fim da carreira. Pessoas com câncer. Eu lembro que o Toninho, nós fizemos uma campanha ali no Tatuapé. Né, Toninho? A família toda incrédula, feiticeiro, sei lá que os caras eram. Mas aquela mulher quis a campanha, nós fizemos a campanha na casa daquela mulher, aquela mulher aceitou Jesus ali, estava com câncer, estágio final. Nós chegamos a batizar aquela mulher por aspersão? Não, né? Mas a mulher aceitou Jesus lá. Aquela mulher aceitou Jesus no final da carreira dela. Ela chorou, nós louvamos a Deus com ela, ela se alegrou naquele lugar. E depois aquela mulher morreu. E aí depois eu e o Toninho nós conversando, né? Ele falou assim, Toninho, graças a Deus aquela mulher morreu, mas ela morreu salva. Porque ela reconheceu Jesus como Senhor da vida dela. Aquela mulher entregou a vida para Jesus. Aquela mulher entregou a vida para Jesus. E outras pessoas também. O tempo aqui, o pai do Lindo, nós fizemos uma campanha para uma mulher lá no Carrão. A mulher também com câncer, estágio final. Nós fomos lá, fizemos uma campanha na casa daquela mulher, que a mulher falou assim, ó, eu quero me batizar. Eu quero me batizar. E nós procuramos saber o batismo, aí o pastor falou, olha, você pode batizar ela por aspersão. Aí nós fomos lá, batizamos aquela mulher. E depois de uma semana aquela mulher morreu, mas morreu em Cristo, irmãos. Ela aceitou Jesus ali, foi batizada. Então, irmão, várias histórias, várias pessoas que nós conhecemos nessa nossa caminhada. Pessoas que no último suspiro teve a oportunidade. Mas eu quero dizer para você assim, será que a nossa família, que nós fizemos essa campanha, que nós estamos aqui orando por elas, o nome dela está aqui? Todos aqui já colocou o nome da sua família aqui, já ou não? Quem não colocou, levante a mão. Não tenha vergonha não. É tempo de você colocar o nome dela ali, ó. Porque, irmãos, eu creio que isso aqui há poder, irmãos. Aqui de manhã tem oração de terça e oração de quinta-feira aqui. Tem também aqui o devocional das mulheres. Na sexta-feira aqui tem oração à noite. Ô irmãos, os irmãos oram aqui por esses pedidos. Senhor, salva essa família. Meu Deus, visita elas agora. Mas às vezes você não crê, que você não colocou nem o nome aqui. É só escrever num papel. Mas os pastores estão aqui orando. Estão dizendo, ó, salva essa família, meu Deus, alcance eles. E nós estamos orando, crendo que Deus vai colocar pessoas para pregar o Evangelho para eles. Lá onde eles estiverem. Talvez estão longe, na Bahia, no Paraná. Sabe, eu tenho um parente no Paraná, primos, tem tio lá ainda vivo. E eu falo, Deus, visita eles lá onde eles estão. Eu não posso estar lá, Senhor, eu me programo, eu falo, Senhor, eu vou lá. Agora, velho, pode viajar de graça, Senhor, não sei o quê, tanta coisa que a gente põe na cabeça, mas o tempo é curto e a gente não consegue ir. Mas eu não deixo de orar por eles. Não desista da sua família, irmãos. Se for ter que se humilhar, se humilhe, peça perdão, porque você já está salvo, amém? Você já está com o seu nome garantido no livro da vida. Está lá escrito o seu nome. Você tem certeza? Diga glória a Deus. Tem uns que deu glória a Deus com medo. É para dar um glória a Deus bem alto. Porque o seu nome está lá, escrito. E Satanás está com uma borracha na mão, querendo apagar o seu nome de lá. E a turma fala, uma vez o nome escrito, sempre escrito. A Bíblia diz assim, ó. Cuide. A Bíblia fala para nós ter cuidado. Para que o nosso nome
não seja apagado do livro da vida. Que o nosso nome não seja tirado do livro da vida. E ser escrito no livro das obras. Quando a pessoa é muito boa, ajuda as pessoas, dá dinheiro, o nome está no livro das obras. Mas quem entregou a vida para Jesus, quem reconheceu Ele como Senhor e Salvador, o seu nome está escrito no livro da vida, amém, queridos? Está no livro da vida. Você fala, pastor, na hora da morte? Pode. Nós temos um exemplo bíblico, né? Todo mundo conhece a história do ladrão. Tinha 2 ladrões lá na cruz, não era? Não tinha, irmãos? Um era bom, o outro era ruim, né? Nada, os 2 eram ruins. Os 2 mereciam estar lá, porque um reconheceu Jesus como Senhor. Ele falou que nós estamos aqui porque nós merecemos estar aqui. Mas esse aí não. Esse homem aí não tem pecado. Esse homem aí fizeram coisa errada com ele. E ele falou para o Senhor Jesus, lembra-se de mim, Senhor, quando estiver lá no paraíso. Aí o Senhor deu uma resposta linda para ele, amém, queridos? Diz assim para ele, olha, aquele cara não se batizou, aquele cara não expulsou demônio, aquele cara não fez nada, irmãos. Não se preocupe com isso, não. Às vezes você fala, poxa, eu não ganhei ninguém para Jesus até hoje. Irmão, se preocupe primeiramente, garantir a sua salvação. Você não vai desistir da sua família, mas a sua passagem para a eternidade tem que estar garantida lá. Nós não podemos chegar naquele grande dia, irmãos, no grande dia, e chegar diante de Jesus e falar, Senhor, no seu nome eu curei os enfermos, eu expulsei os demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o Senhor vai dizer para ele, ó, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço, e porque você praticou, sabe o que? A iniquidade. Iniquidade, nós temos que tomar cuidado. É o pecado que já não tem peso mais. Nós temos que ter cuidado do nosso coração nesses dias, querida, para que nós não venhamos ser roubados por esse mundo. Porque o mundo está parecendo gostoso viver demais. Está bom demais. Você está aí lutando para viver. E irmão, dá graças a Deus por isso. Graças a Deus está na luta. Graças a Deus você tem força para lutar. Muitos já desistiram. Muitos estão no mundo lá fora hoje. Ô, irmãos, eu não acredito. Sabe, eu fico triste quando a pessoa chega para mim e fala assim, ó, você conhece o irmão fulano de tal? Lembro dele. E aí, então, já está... Não. Já, hoje que foi ungido, já está, né, com a igreja. O cara falou, não. Ele agora está batendo tabaco agora. O cara agora está... Eu não posso falar, tá vendo, né? Está filmando, né? Deixa eu vir para cá, peraí. O cara agora está na macumba. Tá no... Desistiu de Jesus. Irmãos, o homem nos decepciona. Sabe por que tem muito crente decepcionado dentro da igreja hoje? Porque tem olhado para os homens. Nós temos que olhar para Jesus, irmãos. Jesus é que pode te dar tudo aquilo que você precisa. Jesus pode dar para você salvação. Quando Noé recebe uma palavra, ele olhou para Deus, olhou para Jesus e falou, não, a palavra dele vai se cumprir. Então por isso eu preciso me preocupar, eu preciso continuar sendo reto. Continuar buscando a Deus, continuar obedecendo a palavra do Pai. Nós temos que continuar obedecendo a palavra. O que Ele fala conosco. Irmãos, eu vou ler aqui 2 versículos. Hebreus, pular aqui para o final. Hebreus, capítulo 11. Fala sobre fé, né? Hebreus 11 fala muito sobre fé. Hebreus 11, 7. Ele diz assim, ó. Pela fé. Olha o nome do homem aqui, ó. Citado aqui no Novo Testamento. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu
Ele foi avisado das coisas que ia acontecer, ele temeu. Ele falou, opa, peraí, eu fui avisado. Nós temos sido avisados, irmãos. Olha quanto tempo o evangelho tem sido pregado. Pare de brincar, pare de achar que Jesus não vai vir. A Bíblia fala que ele vai vir, pum! Vai ser num abrir e fechar de olhos. Já era. Ele fala assim que ele vai vir como um ladrão. O ladrão, ele, né, quando ele vai roubar você, ele liga para você, né? Ele liga lá na sua casa. Fala, olha fulano, olha, né? Olha aqui, Gilvan, vou lá na sua casa, roubar a sua casa, tá? Aí você fala, não, tudo bem, pode ir lá, não tem problema não. Né? Mas Jesus é tão bom, irmão, tão maravilhoso, que Ele tem nos avisado toda vez que nós ouvimos a palavra dEle. Está dizendo, eu vou voltar para buscar a igreja. Continue firme, não desiste. Eu vou mandar junto com vocês, ajudar vocês a vencer o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo está nos ajudando, irmão, mostrando o caminho para nós. Mas às vezes, sabe, a correria do dia a dia. Você vai para lá, vai para cá, isso, aquilo, tal, e vai roubando o nosso tempo. E nós vamos esquecendo da promessa de Deus. E nós deixamos de olhar para Ele. Você lembra aquela história que o pastor contou lá do copo d'água? Quem lembra? Hã? Já viu a história do copo? Alguns não sabem ainda, quem não sabe, né? Diz que o cara, ele reclamou com o pastor. Chegou, pastor, eu vou sair da igreja. Mas por quê, rapaz? Você é um menino maravilhoso? Não, eu estou saindo. Mas por quê? Ele falou, não, porque eu lá na igreja, eu fico vendo lá, sabe, tem um irmão lá que na hora da palavra fica conversando, o outro fica mexendo no celular. E tem uns lá que, sabe, as roupas, né? Começou, aí falou assim, é mesmo? Puxa vida. Ele falou, não, então eu vou fazer um desafio com você. Eu até concordo que você saia. Mas olha, eu vou desafiar você, eu vou encher o copo de água, bem cheinho. Bem cheinho, tá vendo? Aí, quase derramando. Falou para ele, agora eu vou dar o copo para você. Você pega esse copo aqui. E quando o louvor começar, você pega esse copinho e vai começar a andar dentro da igreja aqui. Você vai começar a dar a volta. Só que você não pode derramar uma gota. Se derramar uma gotinha, você perdeu a aposta. Mas você vai fazer isso. Se você vencer, eu deixo você sair da igreja. Ainda te abençoa. Ainda falou, tudo bem, então vai. Aí o cara encheu o copinho e ele começou a andar. E o culto rolando e ele aqui, ó. Já perdi, já. Tá vendo aí? Vamos beber um pouquinho, vai. Aí o cara foi com o copinho de água, andando e o culto rolando. E a turma gritando glória a Deus, e o fogo caindo. Aí orou pelas crianças, ele andando com o copinho na mão. Estou sem o microfone, né? Aí ele pegou e começou a palavra. O pastor pegou e andando com o copinho. E aí quando acabou o culto, ele chegou feliz pro pastor. Falou, ei pastor, você perdeu a aposta. O que foi? Ele falou assim, então, o senhor pregou no culto, ó. Eu não derramei nenhuma gota. Pode olhar aí, ó. Pastor, poxa, é verdade, você não derramou nenhuma gota. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. O pastor falou para ele. Ele falou assim, quando você estava andando com esse copo d'água aí, você deixou cair? Ele, não, por que você não deixou cair? Porque eu estava ali, eu fiquei ali concentrado ali. Aí ele falou, então, é isso aí, ó. Se você vier no culto e você focar os seus olhos em Cristo Jesus, que é o papel, é a pessoa mais importante desse culto, amém, queridos? Você não vai ver defeito em ninguém. Aí o cara entendeu. Nós temos que fazer isso, querido. Nós temos que vir para esse culto e focar Deus, olhar para Ele, olhar para Jesus, é que Ele cresça, e que eu o quê, irmãos? Que eu diminua, que eu fico... Que Ele cresça e eu, cara, no chão, diminua. Aí nós não vamos ver nada de defeito, nós vamos louvar Deus. O culto hoje foi maravilhoso. O que foi, irmão? Meu Deus do céu, que palavra! Que louvor hoje, eu me arrepiei tudo. Olha, esse culto acabou cedo demais. Por que não ficou até umas 2 horas da manhã? Mas quando a gente está focado em outras coisas, meu Deus, o pastor passou 5 minutos, misericórdia. Não pode, o cara tem que cumprir horário, misericórdia, meu Deus.
Não, irmão, quando nós olhar para Cristo e saber que Ele vai salvar a nossa família, que Ele tem um plano de salvação para nós vamos focar os nossos olhos nele. Ele sim tem para nós a promessa. Ele tem promessa de salvação da nossa família. O nome desse homem foi dito aqui, ó, por Paulo aqui aos Hebreus, dizendo, olha, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Olha só o que é dito por esse homem, que pela fé salvou sua família, obedeceu a palavra de Deus. Irmãos, obedeça a palavra de Deus. Não desista da sua família, não desista de você mesmo. Tem pessoas desistindo de nós, dele mesmo, não está mais crendo que Deus pode operar um milagre na vida dele. Vou ler mais um versículo para nós terminar, querido. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. O livro de Mateus capítulo 24. Aqui cita também a respeito dele. Mateus 24. Nós vamos ler aqui o versículo 37. Olha o alerta de Cristo para nós aqui, irmãos. Já vi, nós estamos dormindo um sono espiritual. Ele diz assim, ó. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda de quem? Do Filho do Homem. Se você for ver a história de Noé, o povo era mau. O povo era mal intencionado, malicioso, maldoso. Nós estamos vivendo hoje, ele fala do tempo, ele fala aqui, né, fala da filha do Filho do Homem, vai ser um dia, um é Noé, mas ele fala como nos dias de Ló, onde foi destruída a cidade de Sodoma e Gomorra. Lá o que? Lá reinou o homossexualismo, naquele lugar. Então, irmãos, é tempo de nós orar pela nossa família. Sua família tem uma promessa de salvação. Não vamos desistir não, vamos falar com Deus. Né? Vamos continuar crendo, talvez na última hora lá, quem sabe, né? Estiver lá no finzinho, lá aparece um homem de Deus lá. Mas que ele não deixa a sepultura sem conhecer Jesus. Só basta ele falar sim. Sim. Eu reconheço o Senhor, eu aceito Ele. Continue orando, continue. Põe o nome aqui, ó. A campanha acaba hoje, mas a oração vai o ano inteiro. A oração vai o ano inteiro, tem um ano inteiro de oração. Aí no outro ano, o ano de novo inteiro. Até Jesus voltar, nós vamos estar orando pela nossa família. Não desista da sua família. Não abra mão. Ô irmãos, escreve o nome dele no papel. Ah, mas pastor, eu só de eu lembrar. Só de eu lembrar do nome, não consigo nem falar já. Do irmão, já quer chorar, tanta raiva. Eu não consigo, como é que eu vou escrever o nome lá no papel se eu não falo? Se eu não falo com ela. Ela me maltratou, ela me ofendeu. Ela te ofendeu, mas você tem Jesus na sua vida, amém, queridos? Você tem Cristo morando dentro de você. Quando nós não perdoamos, Deus também não pode perdoar a gente. Irmão, peça perdão. Perdão você pode pedir um monte de vezes. Não é pecado, não. Um discípulo chegou para Jesus. Qual foi o discípulo que chegou para Jesus lá e perguntando: quantas vezes eu perdoo meu irmão? Hã? Quem foi o discípulo? Eu devo dar meu irmão quantas vezes? 7 vezes no dia. E o cara não foi ainda. Ele quis dar uma de entendidão. Eu perdoo 7 vezes, Senhor, no dia. O Senhor falou: não 7 vezes, meu amigo, mas 70 vezes 7.
quebrou o cara no meio, o cara saiu tudo torto. 70 vezes 7. Eu devo perdoar o meu irmão. Talvez não falamos com um parente da família, não ligamos. Ô irmão, eu me incluo também. Eu estou pregando para mim também, viu, irmãos? Estou pregando aqui, mas eu estou me vendo também nessa cena aí. Quantas vezes nós falamos assim, ó, nós temos tempo de ficar na rede social. Não é verdade, ó? Vendo pegadinha, vendo... perdendo tempo. Mas não temos coragem de fazer uma ligação para um parente nosso longe. Não temos coragem de ligar para um primo ou para um tio. Aí você fala, está tão longe, tá mesmo, faz ligação, como é que chama? De câmera, né? Como é que chama? Videochamada, faz videochamada. Ô, meu irmãozão, como é que você está aí, meu primo? Tudo jóia? Não é legal quando você recebe assim uma mensagem, uma ligação de alguém, não é legal? Você imagina lá no interior lá, os caras, né? Faça isso, manda uma mensagem. Eu me coloco no meio também, irmãos, porque tenho falhado também nessa área, com a minha família. Não é porque eu estou pregando aqui que eu sou melhor do que você, não. Essa palavra é para mim também, primeiro para mim tomar vergonha na cara. Eu estava, em toda a igreja que eu fui ministrar, eu coloquei o nome da minha família lá. E eu também fui exagerado já, né, irmão? Você fala, pô, esse cara não tem fé, já colocou lá na igreja, vai colocar. Eu coloquei em tudo, aí já recebo oração quadruplicada, sei lá, maior. Coloquei lá em Sorocaba, lá no Sidney, lá em Ribeirão Pires. Coloquei lá na igreja de São Mateus. Vou pôr no nome, senhor. Estou recebendo oração. Está sendo bombardeado o inferno, é ou não é? Creia, irmãos. Creia, não desista da sua família, não. Continue lutando por ela. Porque eu tenho certeza que na hora certa, o milagre vai vir sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Amém. Nós vamos orar aqui então. Quero chamar aqui o louvor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, Ele é digno. O Senhor é digno de honra, de glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O irmão aqui já obedeceu, ó. Já pôs o nome, é isso aí, ó. Tá vendo? Olha o Noé aqui, ó. O Noé já. Eu olho aqui, eu vejo um monte de Noés aqui, ó. Não de Papai Noel, viu? É Noel. Noé aqui, não é Noel não, Papai Noel não. Vejo um monte de Noés aqui, ó. Que vão resgatar a sua família, vai levar para o céu, amém, queridos? A nossa família pertence a Deus, aleluias. O Senhor vai colocar pessoas boas no caminho dela, você vai ver só. Ela vai para um lado, Jesus nela, vai para o outro, Jesus na veia. Vai para o outro, onde ela for, Jesus. Ô, irmãos, eu lembro que, enquanto eu se arruma aqui, eu vou contar um testemunho. Deus, Ele arruma, eu creio que uma enfermeira que cuidou de mim aqui no São Luís, eu creio que tinha alguém orando por ela. Eu estava com vergonha, estava com a sonda, e ele ia tirar a sonda minha, eu com uma vergonha danada. Ela falou, não, fica tranquilo, né? Mas aí na hora, Deus, Ele me incomodou, eu comecei a falar de Jesus para ela. Naquele lugar, naquele hospital. Então Jesus, Ele cria algumas situações em algum lugar e coloca a nossa família ali, para que ela possa ouvir a palavra de Deus. Essa mulher foi uma. Chegou lá e tal, e aí eu comecei a falar com ela. Falei, pô, você está cuidando de mim aqui e tal. Não sei o que e tal. E ela viu o livro que a minha esposa tinha levado, a minha Bíblia. Falou, você é evangélico? Eu falei, sou evangélico. Ela falou assim, é mesmo? Eu falei, sou. Eu falei, pela misericórdia, eu sou pastor da igreja lá. Eu e mais outros irmãos. Sou da igreja videira, da iluminação. E aí eu falei para ela assim, rapaz, eu vejo algo diferente na sua vida, eu vejo um brilho no seu rosto, que eu não sei explicar, desde o primeiro dia que você entrou nesse quarto, para cuidar de mim, eu estou aqui, você já foi no plantão, veio outro, mas eu tenho que falar para você. Eu falei assim para ela assim, ó, você é uma menina que está longe dos caminhos do Senhor, e Ele te ama,
Ele falou assim, foi pela assim, ó, Deus criou, comecei a falar isso para ela, irmãos, assim, ó, o Espírito Santo foi dando graça. E eu falei, olha, Deus criou toda essa situação, me colocou aqui enfermo neste lugar, para falar do quanto Ele te ama, e o quanto Ele quer você de volta. E aquela mulher estava desviada do caminho do Senhor. E ela começou a chorar no sobrenatural, começou a chorar muito, de soluçar naquele lugar, irmãos. E ela falou para mim assim, olha, eu preciso mesmo. E ali nós oramos junto. E eu falei para ela, Senhor, dá força para ela poder voltar para o chamado dela, porque estava longe do caminho do Senhor. Eu creio que a nossa família vai ser da mesma forma. O Senhor vai preparar situações em algum lugar, e vai colocar pessoas de Deus ali, homens e mulheres de Deus, para poder falar do amor de Deus para elas. Eu tenho certeza disso. Vai pregar o evangelho para elas, elas vão ser salvas, elas vão ser alcançadas. Nós temos que falar para Deus, Deus não deixa a nossa família descer a sepultura sem conhecer o Senhor. Amém? E hoje é o último dia, nós vamos clamar aqui pela nossa família. Nós vamos erguer a nossa voz aqui, e eu creio que ela vai tocar os céus. Quem crê aqui, diga glória a Deus. E eu não quero estar aqui clamando sozinho, não. Nós vamos clamar aqui junto. Eu quero agora desafiar você agora, você igreja. Eu quero convidar você a vir aqui para frente, ó. Nós vamos tomar esse lugar aqui, ó. E nós vamos usar a nossa fé nessa noite. Nós vamos obedecer a palavra de Deus, nós vamos usar a nossa fé. Nós vamos usar a autoridade que o Senhor nos deu, através do Espírito Santo. E nós vamos falar para Deus. Nós vamos falar para Ele, Senhor, salva a nossa família. Nós vamos declarar. Mas uma coisa nós vamos fazer aqui, irmãos. Primeiramente, nós vamos adorar o Senhor. Amém, Nix? Primeiro a Bíblia fala assim que é dando que? É dando que? Recebe. Então nós vamos dar para Deus hoje o nosso melhor louvor. Nesse dia frio, aonde o Brasil ganhou de 2-0. 3, ó, tá vendo? Tá atrasado já. Nós vamos dar o melhor para Deus, sabe por quê? Porque Ele é o nosso Senhor, amém? Nós vamos adorar o Senhor aqui. Você vai a letra, ó, nós vamos projetar a letra aqui, ó. E nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos cantar, nós vamos adorar. E quando nós acabar de adorar aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos orar a Deus. Falar, Senhor, alcança a nossa família onde estiver agora. Lá na Bahia, no Ceará, no Norte, no Paraná, aonde estiver, nos Estados Unidos. É ou não é? Aonde estiver. Então nós vamos adorar o Senhor. Vamos lá. O Elias vai entoar essa canção e vai nos levar a adorar o Senhor. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Se renda ao Senhor essa noite. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Oh, oh, eu sou teu e
estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluias. Eu quero que você continue com seus olhos fechados. Nós já adoramos, Senhor, nessa noite. Nós oferecemos para Ele aquilo que eu tenho certeza que a sua canção. Estou ouvindo você falar: pastor, eu estou passando por tanta luta, tanta dificuldade na minha vida, que eu não tenho força nem para orar por mim. Mas você agora ofereceu a Deus aquilo que Ele queria, o seu louvor, a sua adoração. Eu quero que você agora feche seus olhos e comece a falar para Deus. Fale para Ele. Comece a apresentar a sua família diante de Deus agora. Diga para Ele: Senhor, olhe para a minha família. Oh Deus, em nome de Jesus, visita a nossa família agora. Comece a dizer para Ele, onde estiver, meu Pai. Oh Deus, lá longe, aonde nós não podemos ir, talvez em outro estado, longe daqui. Oh Deus, visita eles lá, Senhor. Não deixa a nossa família, Senhor, descer à sepultura. Oh Deus, partir desse mundo, meu Pai, sem te conhecer, Jesus. Coloca pessoas boas aonde ele estiver, meu Pai, no hospital, oh Deus, no trabalho, oh Deus, na rua, dentro da condução, no ônibus, oh Deus, aonde ele estiver ali, usa um filho teu, Senhor, cheio da unção, cheio do poder, para falar do amor deles, do seu amor para eles. Oh Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a nossa família, Senhor, os nossos entes queridos. Oh Deus, em nome de Jesus, visita o coração. Oh Deus, nós queremos também nessa noite liberar perdão sobre eles. Oh Deus, se eles nos feriu, se eles, Pai, nos magoou, mas nós escolhemos, ó Pai, liberar perdão nessa noite. Oh Deus, em nome de Jesus, nós perdoamos as ofensas, nós liberamos perdão no mundo espiritual. Oh Deus, Satanás está ouvindo isso. Nós liberamos perdão para nossa família. Satanás, nós liberamos perdão para nossa família. Aqueles que nos ofendeu, nós os perdoamos nessa noite, para que eles sejam salvos, para que eles sejam alcançados pelo poder de Deus. Espírito Santo, toca na vida deles agora, Pai, aonde ele estiver. Toca ali no nosso pai, toca no nosso irmão, nos nossos primos. Oh Deus, toca, meu Pai, em cada um deles, Senhor. Oh Deus, visita a vida deles agora, Espírito Santo. A tua palavra diz assim, meu Pai, que é o Senhor que convence o homem. Não é nós que convencemos, mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do engano. Convence a nossa família, Senhor, do engano que eles têm vivido, Senhor. Oh Jesus, abre os olhos deles, para que eles possam ouvir a tua palavra. Abre o coração deles, para que a palavra do Senhor entre no coração deles, ó Pai. Tira o coração de pedra, coloca o coração de carne. Abra a mente deles, abre os ouvidos, Senhor. Abre os olhos, para que eles possam enxergar o Senhor, meu Pai. Nós oramos por eles nessa noite, e nós declaramos que a nossa família pertence ao Senhor. Aleluias. Olha aqui para mim, querido. Nós já oramos, nós já entregamos a nossa família, e nós vamos declarar isso, sabe aonde? No mundo espiritual, porque lá que a batalha vai ser travada, amém? É lá que o diabo trava a batalha, mas nós já vencemos essa batalha. Eu quero que você levante a sua mão direita, e você diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu escolhi, pela tua palavra, que eu e os meus irmãos, nós vamos lutar pela nossa família. E nós já declaramos, desde agora, que a nossa família pertence ao Senhor. Que a nossa família será salva,
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor bem forte, Ele é digno. Uou! Glória a Deus. Aleluias. Creia nessa oração. Pode voltar para o seu lugar. Volte para o seu lugar em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Quero chamar aqui o pastor Toninho. O Toninho vai dar continuidade. Ô, irmãos,